Fala pessoal que gosta do esporte a motor, tudo bom? Aqui quem tá falando com vocês é Leopoldo do canal Fast Gear. E hoje a gente vai para mais um vídeo. E nesse vídeo será por que que o W11, o carro da Mercedes de 2020, é considerado o carro mais rápido da história da Fórmula 1, beleza? Então, vamos pro vídeo. Bom, galera, em 2020 vocês devem saber que foi o ano da pandemia. Mas antes mesmo da pandemia acontecer, porque ela, no caso, foi decretada mais ou menos ali em março, né? A Fórmula 1 ela teve aí o lançamento dos carros e o lançamento das equipes sobre as pinturas, sobre os carros que iriam correr no ano de 2020. E começa aí. O porquê que esse carro, o W11, foi o mais rápido, você vai ver agora. Vambora! No ano de 2020, a Ferrari lançou o carro SF1000, a Red Bull lançou o RB16, a McLaren MCL35, que eram carros que na verdade eram evoluções dos seus carros antigos, né? E a Mercedes também lançou o W11. O W11 era uma evolução direta do W10 que correu no ano de 2019. O W11 originalmente ele vinha numa pintura prateada como seu irmão mais velho, o W10. E, bom, basicamente isso. Vamos para os testes de pré-temporada. No dia 19 de fevereiro, os testes de pré-temporada começaram. E logo lá, Lewis Hamilton já cravou o melhor tempo com a Mercedes. E nesse teste a gente conseguiu ver que a Mercedes ela tinha um sistema meio diferente. Parece que o piloto ele puxava um pouco o volante para trás e o eixo da roda se fechava. Esse que seria vir conhecido como DAS ou DAS, que é o Dual Axis Steering, ou direção de eixo duplo. Basicamente, a Mercedes fez uma direção de eixo duplo, que, bom, o volante ele vira para a esquerda e para a direita. Só que ao puxar para trás ou para frente, o volante, a roda, né, no caso, ela fechava mais, fazendo o carro ter um ângulo diferente de aceleração. No caso, com as rodas mais para dentro, o carro ele ganhava mais velocidade. E com um pouco mais para trás, ele conseguia ganhar a pressão aerodinâmica correta para poder fazer as curvas. Então, na teoria, a Mercedes tinha um volante que, além de ir para a esquerda e para a direita, ele iria para frente e para trás. Cara, isso era genial. E em 2020 a gente teve a pandemia, né? Então as equipes ficaram, né? No caso, todas fechadas, né? E teve toda aquela questão das mortes, né? Do Covid. E basicamente os carros eles ficaram, né? Sendo desenvolvidos ali até meados de julho, né? Por aí, que foi quando a Fórmula 1 conseguiu voltar, né? Para o Grande Prêmio da Áustria. O Grande Prêmio da Áustria ele foi disputado no dia 5 de julho de 2020 e lá a gente conseguiu ver dois desempenhos incríveis. O Bottas ganhou a corrida e o Hamilton chegou em quarto. Só que no GP da Estíria, que também foi disputado na Áustria, né, no caso no mesmo circuito Spielberg, no Red Bull Ring, basicamente foi um primeiro lugar de Lewis Hamilton e um segundo lugar de Valtteri Bottas. Cara, a Mercedes ela veio com os dois pés na porta nesse ano. Porque além do carro ter uma pintura totalmente diferente agora, uma pintura totalmente preta, em combate, né, no caso, ao racismo, né? Toda aquela questão da parte racial, né, que estava sendo envolvida, da parte do próprio Covid, que muitas pessoas estavam morrendo, né? A Mercedes, além disso, veio com um carro aerodinamicamente muito bom e o único carro do grid a utilizar o DAS. Então, eles evoluíram bastante isso ao decorrer do ano. Então, o Hamilton fez um quarto, depois na Estíria ele fez um primeiro, na Hungria outro primeiro, na Grã-Bretanha mais um primeiro, né? E no GP de 70 anos um segundo. E detalhe, o GP da Grã-Bretanha, né, no caso o GP da Inglaterra de 2020, o Hamilton ganhou literalmente com 3 rodas. A parte final ali do circuito, né, vocês podem estar vendo as imagens, o Hamilton ganhou essa corrida, né? O Verstappen vindo atrás igual um maluco, mas o Hamilton ganhou essa corrida somente com 3 rodas, demonstrando que esse carro não somente era muito balanceado, como confiável. Um dos melhores carros que a Fórmula 1 já desenvolveu. Bom, que a Mercedes já desenvolveu, né? Então, vamos lá. Vamos analisar mais algumas outras coisas. A pole no GP da Itália daquele ano com o W11 foi absurda. O GP da Itália, né, que o Hamilton chegou em sétimo porque foi a vitória do Gasly, mas a pole position com aquele carro até hoje é a volta mais rápida de um carro de Fórmula 1
numa pista, porque combando, né, com o regulamento e com a utilização do DAS, a Mercedes aproveitou que tinha o melhor piloto, né, até então na Fórmula 1, tinha o melhor motor e tinha o melhor conjunto aerodinâmico e deu um monstro pro Hamilton pilotar, né? Então a gente pode ver, né, que nessa volta no GP de Monza ele usa esses artifícios, né, além de usar o DRS, e crava aí a melhor volta da história da Fórmula 1 até hoje, né? Que o recorde antes era, no caso do Antônio Pisoni, se eu não estou enganado, na mesma pista com a Williams, e nessa pista agora a Mercedes ganhava, né, esse novo, entre aspas, título, né, de ser a volta mais rápida da história da Fórmula 1. O Hamilton ele fez essa volta, né, com aproximadamente uma média de velocidade de 265 km por hora. E era a 94ª pole dele. Então, assim, foi um absurdo. Foi uma das melhores voltas, né, até hoje da Fórmula 1, uma volta completa. E bom, não preciso nem falar, né? Um primeiro lugar na Toscana, terceiro lugar na Rússia, depois emendou 5 primeiros lugares, né? Inclusive ganhando o GP Eiffel, né? Que é uma das minhas pistas favoritas, volta no Nürburgring. E depois ele ainda pegou Covid, abandonou no Sakir. O George Russell substituiu ele e quase ganhou aquela corrida com esse carro. Se não fosse um furo de pneu, eu tenho 100% de certeza que o Russell sairia sim vitorioso daquela corrida, encerrando com um terceiro lugar no GP de Abu Dhabi. Quero dizer uma coisa. Eu amo esse carro. Na minha opinião, né? Como já falei, esse canal aqui também eu vou envolver a minha opinião. Eu acho que dos regulamentos técnicos e esportivos, né, que a Fórmula 1 tinha, esse aí foi o último carro que eu vi, assim, que eu falei, cara, os caras fizeram uma coisa muito genial, que é mudar o eixo de direção do carro. O carro você tem, no caso, esquerda e direita, né? Neste carro eles tinham frente e para trás. Aumentava, né? O ângulo do pneu, como diminuía. Então, assim, isso aumentou muito a vantagem da Mercedes naquele ano, que ganhou tranquilamente, né? O Hamilton ganhou com mais de 100 pontos, né? Em relação ao Bottas, 347 para Lewis Hamilton com 223 para Bottas. Então é isso. Eu acho que esse foi o vídeo, o W11, um dos carros mais bonitos, mais rápidos, na minha opinião, da Fórmula 1. Valeu? Até mais! Se você gostou desse vídeo do canal Fast Gear, considere se inscrever. O meu Pix tá aqui embaixo também, se você quiser fazer alguma doação. Valeu e tamo junto, viu? O próximo vídeo aí sai em breve. Até mais!